Porque muita gente confunde a ciência da microexpressão facial na hora de você desmascarar um ser humano, fechar um bom negócio, saber quem está ao seu lado, detectar se o seu filho, sua filha, seu sobrinho, algum familiar ou amigo está sofrendo bullying, assédio sexual, assédio moral. Por quê? Porque é tudo aquilo que eu sempre digo durante essa jornada, durante essa missão que é a ciência da microexpressão facial, que foi criada pelo professor Paul Ekman. Tá? Outra coisa, aqui eu não estou aqui para ensinar ninguém. Todos nós detectamos as microexpressões faciais. Estamos aqui para compartilhar um conhecimento que amanhã vai te ajudar muito. Legal. Te ajudar bastante, tá? Foi aquilo que eu falei há 20 anos atrás, quando eu tive a oportunidade de trabalhar no departamento de homicídios como consultor e treinar delegados de polícia, principalmente o Dr. Newton Montoro. Eu não sei se hoje o Dr. Newton Montoro está no departamento de homicídios de São Paulo. Agradecer a doutora Elizabeth Sato, que na época era diretora do departamento de homicídios. Por quê? Porque eles são os verdadeiros caçadores de homicidas e verdadeiros caçadores de psicopatas. Tem também o doutor, Mauro Dias, do caso do York. Da esposa que fatiou o marido. São pessoas que devemos o quê? Dar um valor muito grande a essas pessoas, porque pelo conhecimento das emoções, eu treinei filhas, treinei delegados, filhas deles. Por quê? Porque isso vai ajudar. Às vezes, você mexer com a ciência da microexpressão facial, Michele, Raíssa, o que acontece? Você está mexendo com o ser humano. Isso é importante. Agradecer aqui a área corporativa toda, na hora de fazer um recrutamento, uma entrevista de emprego. Saber detectar o quê? O assédio sexual é muito importante. Sim. Por quê? Porque o primeiro caminho que uma pessoa vai te passar, a comunicação não verbal, todo mundo fala que é o corpo. Vamos tirar esse mito, não é o corpo. O corpo você só detecta conforto e desconforto. O primeiro canal de comunicação está aqui, ó, face. E você tem uma coisa chamada microexpressão facial, que não dá para manipular, vou provar isso para vocês, e tem a macroexpressão que você consegue manipular. É isso, eu tô aqui ao comando de vocês. Vambora! Né? Muito Show. bom. Muito Bora lá. Tá? E que legal isso, né, professor, que o senhor trouxe, porque a gente fica imaginando que as microexpressões só são usadas e utilizadas ali para investigação criminal e tal. E aí o que o senhor trouxe do recrutamento e seleção, a importância disso, na Muito. avaliação, nas relações, numa negociação. Então tá em tudo, né? As microexpressões, a expressão é parte da comunicação, a gente, das interações todas. Então tá em tudo do nosso dia a dia, né? Olha, eu ser bem sincero com vocês, está em tudo. Por quê? Porque assim, não adianta você chegar para mim e falar assim, mas eu sou um ser humano racional. Ninguém é racional, com exceção do indício da psicopatia. 100%. Todos nós tomamos o quê? Decisões dentro das emoções. Essa é uma grande verdade, não tem como dizer isso. Então você tem exceções do quê? Uma pessoa emocional e uma pessoa totalmente racional. Por exemplo, eu fui chamado, é até uma curiosidade, eu não posso falar o nome da empresa, mas eu fui chamado numa empresa aonde, até vocês vão trazer, eu espero que vocês tragam esse convidado aqui para dar uma entrevista para vocês, aonde ele chegou para mim e fez assim, professor, cara, eu tô tendo um problema lá, que chegou na auditoria, que o tal diretor está tratando muito mal a sua equipe. Aí eu falei, mas como tratando mal? Você dá bom dia, ele dá bom dia, mas é seco. Ele, quando cobra um relatório, ele cobra realmente um relatório. Ele não tem meias palavras, ele é muito seco. Eu acho que estamos lidando com um indício de psicopatia ou maldade demasiada. Eu virei para ele e falei, o quê, Raíssa? Eu falei, Raíssa, cara, me coloca lá para assistir uma reunião dele, ele falando com seus subordinados. Chegou lá, eu fiquei olhando, acabou, eu falei assim para ele, falei, cara, essa consultoria que eu te dei,
eu nem vou querer receber. Eu falei assim para ele. Você está diante de uma pessoa que tem indício do espectro autista. Ele não é um psicopata. Ele tem um transtorno só. Não, isso é impossível. Eu falei, sabe por que ele não é um psicopata? Porque é o seguinte, quando a equipe vence, chega, alcança uma meta, ele divide com as pessoas. Ele falou sim, divide o triunfo, a glória. Agora me fala uma coisa. Ele assedia alguma mulher aqui? Ele é preconceituoso com alguém? Não. Então, chama o rapaz lá. Vamos conversar. Quando ele sentou na minha frente, Raíssa, a única coisa que eu fiz foi jogar um gatilho. Eu joguei um gatilho, claro que eu não tenho na minha família, mas eu precisava tirar informações dele. Como vai o senhor? Tudo bem e tal? Aí eu virei e falei assim, nossa, eu estou preocupado que o meu filho, eu nem filho tenho. Eu estou preocupado com o meu filho, que ele foi no psiquiatra e ele tem autismo. Na hora o diretor virou e falou, eu também tenho. Bingo. Nossa. Bingo. Por quê? Detecta o espectro autismo na face? Detecta por onde? Pelas emoções, micro e macro expressão. A dificuldade de acessar algumas delas, né? É a dificuldade de acessar. Por quê? Olha isso aqui, ó. Você sabe que, não vou falar muito de cérebro, mas só para entender. Você pega o sistema límbico junto com a amígdala cerebral, é emoção pura, Michele. É emoção. Se você pega o neocórtex, é o racional matemático. As pessoas que têm o espectro autismo, conforme for o que? O grau disso, o que acontece? Eles são mais racionais, intelectuais, matemáticos. Eles não vão chegar e falar bom dia, dar um abraço, dar um beijo, como nós. É uma coisa que o psicólogo trabalha com um indivíduo desse. Sim, habilidades sociais. A Rai é uma das especialistas em autismo, né? A Rai trabalha bastante com isso. Eu tenho alguns pacientes autistas e o legal que a gente trabalha com eles é o seguinte... A gente treina as habilidades sociais. Então, o autista, ele vai praticar as habilidades sociais pelo treino. Ele não vai ser algo inato, espontâneo. Inclusive, ele vai se sentir desconfortável. Só que o conforto vai vir com o tempo. A partir do momento que aquele comportamento passa a ser um comportamento mais conhecido, mais familiar para ele. Então, por exemplo, existem alguns casos, assim, de parceiras que são casados com autistas que falam, ele não se importa, eu sinto que ele não tá nem aí, ele fala desligado, chega do trabalho, não me pergunta como eu tô. E aí, justamente, o autista, ele tem uma dificuldade de ter esse olhar um pouco mais empático, não no sentido dele não se comover, mas é uma dificuldade de compreender a outra pessoa, de compreender como é o funcionamento do outro. E aí, a gente trabalha bastante isso em consultório, assim, então vamos fazer o seguinte, todo dia quando você chegar do trabalho, 8 da noite, aí a gente coloca um horário, você vai perguntar, e aí, meu amor, tudo bem? Como você está? Como foi o seu dia? Dito e feito. Melhorou o casamento. Todo dia ele chega e ele pergunta, e aí, meu amor, tudo bem? Como foi? Por quê? Porque ali ele entendeu que é algo importante pra ele, pra relação, né, enfim... Mas é legal colocar isso, porque o autista, ele vai treinar essas habilidades, mas nunca vai ser algo inato e espontâneo deles. Sim, porque é um condicionamento. Perfeito, é um condicionamento. Sim, é um condicionamento. E é uma habilidade, né? É aprendido. E eu acho que isso é incrível, esse exemplo que o professor trouxe, porque quando a gente pensa, né, nessa desconexão das emoções, tudo se coloca, quem é leigo, coloca na conta da psicopatia. Né? Então, é autista, ou é uma pessoa que está passando por algum problema, alguma questão, enfim, e fica ali naquela desconexão. Então, para as pessoas leigas, coloca sempre na conta da psicopatia.